de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Novil para Cegos. Nome do livro: Saiba porque Economia é Política é Economia. A essência do marketing político nas eleições brasileiras. Autores: Júlio Darvas e Luiz Carlos Ramos. Descrição da capa. A capa é em amarelo com uma bandeira brasileira estilizada e a fotografia dos ex-presidentes Collor, Fernando Henrique, Lula e a faixa presidencial. Leitura da orelha. Os autores, em capítulos breves e curtos e sem perda de objetividade, como que conversam com cada leitor. Desejam mostrar que há um fio condutor nessa trajetória dos 3 presidentes do Brasil eleitos pelo voto popular neste recente período de 20 anos de redemocratização brasileira. O fato da economia e a política serem irmãs siamesas fica evidente nesses 12 capítulos e demonstra como o eleitor escolhe no mundo atual seus principais dirigentes numa nítida evolução política, social e econômica. Viva, nestas páginas, 70 anos do Brasil que se renova e como isso influi na vida nossa de cada dia. Com o voto mais consciente de cada um é que se constrói a evolução moderna de um país. Os governantes têm no mundo globalizado um fator básico condutor para bem cumprirem o seu papel. É desse componente essencial que este livro trata, sem partidarismo e sem posições pré-concebidas. De leitura simples, capítulos breves mostram um Brasil emergente, coerente, balizado pelo voto popular. Ler é compreender o Brasil atual e como isso influi no dia a dia de cada um. Leitura da contracapa. Os princípios e as informações contidas permitem a cada leitor político, homem público ou estudioso, ter a oportunidade de tirar suas próprias conclusões visando seus objetivos próprios. Narrar de forma simples, quase coloquial, um importante momento transformador da economia e política brasileira é o propósito singelo deste livro. Júlio Darvas é um veterano especialista em estratégia do marketing empresarial e político. Luiz Carlos Ramos é renomado jornalista com atuação nacional e internacional, sendo professor universitário da sua matéria. Juntos fornecem ao leitor uma visão estratégica deste mundo e do Brasil que se moderniza e cresce na economia e na política.
abrem as questões isentos de partidarismo ou de posições pré-concebidas. Apresentação: Política e Economia, irmãs siamesas. A ambição deste livro não é a de narrar a história recente do Brasil, mas sim a de conduzir o leitor a uma reflexão sobre os 21 anos que separam a primeira eleição para presidente da República na volta da democracia e o pleito de 2010. Os fatos ocorridos nessas 2 décadas apenas servem para confirmar a tese defendida pelos autores do livro, a de que a política e a economia não são apenas irmãs, são irmãs siamesas. Uma está ligada à outra. Juntas, definem eleições e mudam a história. E a explicação é simples. Os políticos sabem que os eleitores, no momento de votar, são movidos por eventuais promessas e, acima de tudo, diariamente pelo seu bolso. A economia atinge diariamente os cidadãos. Assim, as eleições têm funcionado como um reflexo das tendências políticas e, acima de tudo, da situação ou das expectativas financeiras do eleitor. Sumário. Capítulo 1. A economia na política. Pasta 1. Capítulo 2. A política na economia. Pasta 2. Capítulo 3. Período Collor 1. Pasta 3. Capítulo 4. Período Collor 2. Pasta 4. Capítulo 5. FHC 1. Pasta 5. Capítulo 6. FHC 2. Pasta 6. Capítulo 7. Lula 1. Pasta 7. Capítulo 8. Lula 2. Pasta 8. Capítulo 9. A eleição a exemplo do calendário político. Pasta 9. Capítulo 10. A aplicação do marketing na redemocratização brasileira. Pasta 10. Capítulo 11. O Brasil globalizado. Pasta 11. Capítulo 12. Os desafios dos próximos governos. Pasta 12. Pasta 1. Capítulo 1. A economia na política. É natural. Foi tumultuado o despertar do delírio inflacionário. Quem tem ao menos 40 anos hoje é quem acompanhou o período de redemocratização brasileira, da qual Fernando Collor de Mello foi, em 1989, o primeiro político eleito diretamente para a presidência da República. O Brasil vinha sofrendo uma série de experiências de planos econômicos frustrados. A inflação beirava 90% ao mês, índice inimaginável para os padrões atuais. Em 2009, a Venezuela, por exemplo, teve a inflação mais alta da América Latina e uma das mais elevadas do mundo, 25,1% ao ano. No fim do governo José Sarney, a base econômica do Brasil estava deteriorada. Portanto, o grande anseio da população era superar o fantasma da inflação, justamente enfermidade dos anos 80. Aliado a essa ambição havia o desejo pelo voto popular e sua legitimidade, algo negado em 1984. Sarney, que tomou posse em 15 de março de 85, no impedimento de Tancredo Neves, que faleceria em 21 de abril, acabou exercendo o papel de apaziguador de ânimos com tendência de abertura, mas ainda trazia todos os resquícios do governo militar. No início de 1989, a campanha eleitoral estava a pleno vapor. Entre os candidatos, Fernando Collor de Mello, governador de um estado pequeno, Alagoas. Seu discurso prometia acabar com a inflação. Ele se dizia caçador de marajás no combate a privilégios de funcionários públicos indicados por políticos. Apesar de ser filho do ex-senador e empresário de comunicação Arnon de Mello, Collor garantia não ser vinculado a políticos e empresários. Seu partido era o pequeno PRN. Todos seus principais concorrentes, por outro lado, vinham com certa projeção desde o governo militar. Luiz Inácio Lula da Silva, pertencente ao movimento sindical e candidato, era deputado federal e havia sido candidato ao governo de São Paulo em 1982.
Leonel Brizola, com uma experiência política iniciada no getulismo em 1945, foi governador do Rio Grande do Sul e resistiu à derrubada de João Goulart em 1964. Mário Covas, deputado federal na década de 60, cassado e exilado, foi prefeito de São Paulo de 1983 a 86. Paulo Maluf, governador paulista de 1979 a 82, cresceu no regime militar. O próprio surgimento de Collor, uma figura que não estava inserida no quadro político nacional, aliado à deteriorização econômica do país, gerou dúvidas. Ele tinha o apoio de uma parte do empresariado, mas também enfrentou críticas. Fernando Collor de Mello, o mais votado do primeiro turno, teve uma vitória apertadíssima contra Lula no segundo turno. A primeira eleição presidencial da volta da democracia foi um marco entre o período militar e o enfoque com vistas à eleição de 2010. Hoje, a eleição corresponde muito mais a opiniões do que a posicionamentos radicais. Essa mudança de comportamento acompanha uma série de transformações socioeconômicas e culturais inerentes ao Brasil e ao mundo ao longo desse período. A queda do Muro de Berlim, ocorrida em 9 de novembro de 1989, pouco antes da vitória de Collor, representou o fim da Guerra Fria e da extrema polarização entre esquerda e direita. Assim, a eleição brasileira de 2010 está dentro dessa consolidação, a de não divergência radical. Vale destacar ainda que esses últimos 21 anos foram fundamentais para a emancipação da mulher para desenvolver qualquer tipo de atividade profissional, além de fortalecer a sua posição dentro de uma família. O eleitorado feminino, em geral, exerce o orçamento de uma casa. Portanto, é crescente a participação da mulher no cenário político. Em se tratando de economia, a classe trabalhadora em todos os níveis salariais, culturais e tecnológicos é quem acaba percebendo sua participação na formação econômica do país e passa a ter, portanto, uma voz política diferenciada. A preocupação do eleitor traduz sua escolha, isto é, que cada medida exercida na política, seja na energia, no transporte, na educação, antes elementos mais de retórica, hoje afeta diretamente o eleitor e quanto mais simples sua condição, mais sente no bolso. A economia é, portanto, componente do processo evolutivo político e isso é que vamos verificar ao longo do livro. Enfim, a política e a economia são irmãs siamesas e não gêmeas. O que se faz na economia se reflete na política e o que se faz na política se reflete na economia. Síntese. Uma eleição reflete uma situação e uma circunstância. Isso explica justamente as surpresas que o pleito acaba propiciando. Muitas vezes se esquece de analisar as circunstâncias e se atém mais ao personagem do que ao quadro no qual está inserido. A impetuosa missão de matar com um só tiro o dragão da inflação. O caminho é o voto direto para a presidência. Começa a abertura para o mundo após 21 anos. Às vésperas da eleição, cai o Muro de Berlim. A economia começa a ditar o rumo político. No berço industrial nasce um trabalhismo mais maduro. Tabela de eleições. Data: primeiro turno, segundo turno. 1989, primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, 17 de dezembro. 1994, primeiro turno, 3 de outubro. Não houve segundo turno. 1998, primeiro turno, 4 de outubro. Não houve segundo turno. 2002, primeiro turno, 6 de outubro. Segundo turno, 27 de outubro. 2006, primeiro turno, 1º de outubro. Segundo turno, 29 de outubro. 2010, primeiro turno, 3 de outubro. Segundo turno, 31 de outubro. Pasta 2. Capítulo 2. A economia na política. O discurso da política na economia ainda está em evolução.
existe um diapasão entre o ritmo político e o econômico, medido internacionalmente a cada trimestre, no momento da divulgação dos balanços das empresas, quando se pode avaliar em seu conjunto o desempenho de uma companhia, de um setor, de um país e até mesmo do mundo. Entretanto, a política, sobretudo a partidária, se distanciou disso. Ela está mais ligada aos aspectos personalistas de comportamento e de ideologia do que os aspectos da economia em si. Portanto, no passado, tinha-se a impressão de que a eleição era ganha dando tapas nas costas do eleitor. Hoje, ele já não se contenta com isso. É nesse sentido que o amadurecimento político, em grande parte, ocorre mais lento quando comparado ao econômico. Em suma, este último consiste em uma questão de sobrevivência, enquanto o primeiro de acomodação de interesse. Por todos esses fatores, o quadro eleitoral de 2010 é muito diferente em relação a qualquer pleito anterior. Vale mencionar ainda o desenvolvimento das comunicações e sua influência determinante no campo político, inicialmente com TV e posteriormente com a internet, acabando de vez com o comício em praça pública. Basta lembrar que o segundo debate promovido pela televisão entre os candidatos à presidência em 1989, Fernando Collor de Mello, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ocorrido em 14 de dezembro daquele ano, mostrou-se decisivo para o resultado das eleições. O desempenho de Lula, na ocasião, não agradou. Antes de comparecer ao debate, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores havia cumprido uma extensa agenda de compromissos, entre eles uma viagem até o Amazonas, na qual tinha realizado um comício. Isso o desgastou e prejudicou na época. Se tivesse compreendido melhor que o debate na TV era decisivo, fatalmente sua postura teria sido outra. A importância dos meios de comunicação se estende também pela área econômica, tendo em vista o aparecimento de cadernos exclusivos de economia nos jornais, além de revistas e periódicos especializados em dinheiro e empresas. Nas rádios e televisões, os comentários sobre a economia normalmente já são traduzidos e interpretados jornalisticamente, de maneira que esses fatos se integram no dia a dia das pessoas. Isto é, o aumento nos transportes e nos planos de saúde, nos impostos, o que antes era uma decisão de gabinete, transformou-se em notícia. Todos esses componentes tiveram reflexos na política porque exatamente esclarecem ao cidadão que, em última análise, vota. Essa conjugação entre a imprensa e o fato político mostra que a política e a economia são irmãs gêmeas. Na economia, a influência da política está presente mesmo antes do período da redemocratização. Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda entre 1967 e 1974, nos governos Costa e Silva e Médici, da Agricultura no governo João Figueiredo, em 1979, e do Planejamento entre 1979 e 85, não abria mão da condição de político. Quando deixou os ministérios, passou a deputado federal, eleito 5 vezes consecutivas por siglas como PDS, PPR e PPB. Contudo, de 1989 para cá, a influência da política na economia se acentuou gradativamente na medida em que crescia a luta contra a inflação, a ponto de Fernando Henrique Cardoso, que herdou a cadeira no Senado em 1983, quando Franco Montoro renunciou ao mandato para assumir o governo de São Paulo, tornar-se candidato à presidência da República em 1994. FHC tinha sido ministro da Economia durante o governo Itamar Franco, no início da década de 90, e participou efetivamente na criação do plano econômico mais bem-sucedido de estabilização da economia e combate à inflação, o Plano Real. Foi por essa condição de político e ligado a um plano econômico que o projetou nacionalmente e fez com que ganhasse a eleição, já no primeiro turno, em 3 de outubro de 1994. No começo dos anos 2000, a prova é o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, com formação reconhecidamente de banqueiro e candidato a deputado federal por Goiás pelo PSDB, em 2002 ter se mantido no posto por todo o período do governo Lula, entre 2002 e 2010, superando todas as críticas. Nitidamente um homem da economia que passou a ser respeitado em todos os campos
e até mesmo no campo político. Tanto os partidos como os políticos têm agora um enorme desafio em interpretar as reivindicações dos seus eleitores, não somente dos interesses imediatistas, sobretudo, com uma visão de melhoria das condições de vida, que no fundo se traduzem como fortalecimento da economia e na busca pela diminuição da pobreza. Os políticos devem mesmo levar em conta os recados que os cidadãos brasileiros têm dado ao mostrar a saturação com ao menos duas características bastante negativas da classe política de hoje em dia: o excesso de demagogia com propagandas enganosas e uma série de irregularidades que redundaram em escândalos marcantes. O brasileiro busca transparência e competência por parte dos políticos, levando em consideração que o dinheiro usado na administração pública também é dele. O Brasil saiu nos últimos 30 anos de uma economia essencialmente agrícola para industrial e, posteriormente, de serviço, responsável, em 2009, por cerca de 1/3 do produto interno bruto. Essas mudanças refletiram diretamente no perfil do cidadão brasileiro. Hoje existe um tripé: um homem do campo, que prevaleceu no início do século XX, o da indústria e do sindicalismo, e agora o de serviço, mais atento às realidades empresariais e econômicas. Na realidade, todo o corpo social está sofrendo modificações. Seria a política a única a não sofrer modificações? Resumindo, a tradução do assunto econômico para o eleitor não é fácil. A linguagem precisa ser simples e sem termos complexos ou jargões característicos de uma classe. Unir o econômico e o social foi um engenhoso desafio político. A rapidez da economia contra a lentidão da política. Mais desenvolvimento e menos assistencialismo. O eleitor, no meio da disputa, busca distinguir-se por seu bem-estar. Inseparáveis. A economia e a política são irmãs siamesas. A nova linguagem política do século XXI. Número de eleitores em milhões. Dados de 2010. 1982, 58.571.184 eleitores. 1989, 82.074.718. 1994, 94.768.404. 1998, 106.101.067. 2002, 115.254.113. 2006, 125.913.479. Pasta 3. Capítulo 3. Período Collor. Mais vale tentar e errar do que não tentar. Foram 6 candidatos a presidente no primeiro turno. No nascedouro da redemocratização, já parecia com clareza o que seria determinante ao país a partir daquele momento: a economia. Fernando Collor de Mello, após uma acirrada disputa no segundo turno das eleições de 1989, obtendo 42,75% dos votos contra 37,86% do candidato do Partido dos Trabalhadores, anunciou, já ao tomar posse em 15 de março de 1990, a implantação do seu primeiro plano econômico, o Plano Collor I, que consistia em combater a inflação, moralizar o Estado e enxugar as despesas, inclusive com o leilão de automóveis do governo federal. O nome da moeda deixou de ser Cruzado Novo, passando para o Cruzeiro. Nenhuma novidade para uma população que tinha vivenciado em 4 anos 3 planos econômicos: o Plano Cruzado, de fevereiro de 1986, o Plano Bresser, de julho de 1987, e o Plano Verão, de janeiro de 1989. Contudo, foi anunciado algo inédito na vida do país: o congelamento dos depósitos bancários. Limitou-se a retirada do banco, fosse o maior empresário do país ou a senhora aposentada, à mesma quantia, apenas 50 cruzeiros. Essa medida estancou, em um primeiro momento, por completo a economia.
Muitas empresas congelaram investimentos e houve inúmeras falências. Por outro lado, podia-se notar, em parte da população, uma grande esperança na superação dos problemas econômicos. Alguns afirmavam que esse sacrifício valeria a pena se fosse para acabar com a inflação. Preocupação do eleitor já demonstrada anteriormente à redemocratização e tão bem explorada por Fernando Collor de Mello em sua campanha eleitoral para a presidência da República. Convém lembrar que, com a campanha de 1989 já em andamento, surgiu uma nova candidatura, a do apresentador de TV Silvio Santos, lançada como uma tentativa de conter Fernando Collor, que já estava bastante forte nas pesquisas. Sarney, então presidente do Brasil, chegou a alimentar esta candidatura. A princípio, Silvio Santos seria candidato pelo pequeno partido municipalista brasileiro em substituição ao pastor evangélico Armando Correia. Também se cogitou a renúncia de Aureliano Chaves do PFL, um partido maior e mais poderoso, para que Silvio assumisse seu lugar. O apresentador até realizou algumas gravações para propaganda eleitoral, pedindo votos para o número 26 do PMDB. No entanto, alguns dias antes da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral impugnou sua candidatura por irregularidades no registro do PMB. Sem um candidato que conseguisse rivalizar, Collor acabou crescendo. O primeiro turno das eleições de 1989 terminou com o seguinte quadro: Collor bem à frente dos seus principais concorrentes, com 20.611.011 votos, ante 11.622.673 de Luiz Inácio Lula da Silva, perseguido por Leonel Brizola, com 11.168.228 votos. Logo atrás, vinha o Mário Covas, com 7.790.392 votos, e Paulo Maluf, com 5.986.575 votos. Também concorriam Guilherme Afif Domingos, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo na gestão Paulo Maluf, e deputado federal constituinte pelo Partido Liberal em 1986, com 3.272.462 votos, e Ulisses Guimarães, um dos líderes do movimento Direta Já, presidente da Câmara dos Deputados, falecido em 12 de outubro de 92, em um acidente aéreo de helicóptero no litoral ao largo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ele teve uma votação pouco expressiva, 3.204.932 votos. Evoluindo, Collor venceu em 22 unidades da federação. Lula recebeu mais votos do que Collor no exterior, onde os eleitores votaram nas embaixadas brasileiras no Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A esgotante trajetória de planos e mais planos econômicos. A solução drástica parece ser cancelar todos os depósitos bancários. Tumulto geral na economia retira o apoio político. Até Silvio Santos entra na cena política. Desde 1989, o primeiro turno e os candidatos à presidência: Collor, Lula, Brizola, Mário Covas, Afif Domingos e Ulisses Guimarães. O anseio democrático pelo voto popular é a marca do Brasil. Brasil. Eleições de 1989. Eleitorado: 82.074.718. Collor: 35.089.998, correspondente a 42,75%. Lula: 31.076.364 votos, correspondentes a 37,86%. Brancos: 986.446, correspondente a 1,2%. Nulos: 3.107.893, correspondente a 3,79%. Abstenções: 11.814.017, correspondente a 14,40%. Pasta 4. Capítulo 4. Período Collor II. Tudo se rompe, inclusive a governabilidade. No início da década de 1990, o Brasil clamava por um líder que o conduzisse ao desenvolvimento em todos os campos. Fernando Collor de Mello parecia personificar essa figura.
Aos 40 anos, ele procurava mostrar vigor e disposição para cumprir essa tarefa. Entre seus hobbies, andar de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília. Economicamente, Collor promoveu a abertura do mercado, exigindo qualidade, um anseio da população após o período militar. Um dos setores mais atingidos pelo ímpeto do jovem Collor foi a indústria automobilística. Ele deu uma pancada ao chamar os carros brasileiros de carroças. A partir disso, as empresas já instaladas como Ford, General Motors, Volkswagen e Fiat renovaram suas linhas, oferecendo lançamentos quase simultâneos dos seus produtos mundiais. Ao mesmo tempo, o governo Collor incentivou, após 4 décadas de restrições, a volta dos importados, reduzindo impostos e derrubando barreiras alfandegárias. Neste embalo, a fábrica russa Lada, através do seu representante para a América Latina, sediado no Panamá, começou a exportar seus carros para o Brasil. Em termos políticos mundiais, Fernando Collor de Mello presidiu muito bem a ECO 92, promovida pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, CNUMAD, em que vieram chefes de Estado do mundo inteiro. Ocorrida entre 13 e 14 de junho de 92, no Rio de Janeiro, a conferência consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e contribuiu para a mais ampla conscientização de que os danos ao meio ambiente eram majoritariamente de responsabilidade dos países desenvolvidos. Esse comportamento conciliador demonstrado por Collor durante a ECO 92 não apareceu internamente. Por arrogância, ele se isolou e não soube costurar alianças, continuando apenas em seu partido, o pequeno PRN. Ademais, ele tinha como principal assessor Paulo César Cavalcante Farias, tesoureiro da sua campanha nas eleições de 89. Posteriormente acusado por Pedro Collor de Mello, irmão do então presidente da República do Brasil, como testa de ferro em diversos esquemas de corrupção. Assim, sua imagem de líder, construída no início de seu mandato, começou a se esvair. Ao mesmo tempo, a economia continuava a dar sinais de deterioração. O plano Collor I, a sua única bala na agulha, como costumava dizer, para matar a inflação, não surtiu o efeito esperado. Veio o plano Collor II, que se constituiu em um conjunto de medidas econômicas e fiscais visando a complementação do plano anterior. Ele decretava novo congelamento de preços e salários, elevava os juros e reduzia tarifas de importação, e também não deu certo. Ambos foram conduzidos por sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que acabou deixando o cargo em 10 de maio de 1991. A saída de Zélia passou a ser vista como estratégia para atenuar os problemas do governo Collor. Em seu lugar, assumiu Marcílio Marques Moreira, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, entre 1986 e 91. Durante sua gestão, o país assinou uma carta de intenção com o Fundo Monetário Internacional. Consequentemente, saiu um empréstimo de 2 bilhões de dólares em 6 parcelas, mas a troca de comando da pasta não apaziguou os ânimos. A insatisfação aumentava por conta dos problemas econômicos e das denúncias de corrupção. Boa parte dos políticos, do empresariado e da classe média sentiam-se frustrados. Começava a haver manifestações populares caracterizadas pelos grupos de caras pintadas. Os canais de televisão mostravam essa inquietação, amplificando e formando uma opinião pública a qual os nossos políticos estão sujeitos. Enfim, sua imagem e estabilidade estavam prejudicadas diante de quase todos os setores, chegando ao ápice da crise com o relatório da CPI do PC, em 26 de agosto de 1992. Segundo investigações, a família Collor teve despesas pessoais pagas pelo dinheiro recolhido ilegalmente pelo esquema PC. Como provas desse favorecimento, a reforma na casa da Dinda, que era a residência de Fernando Collor em Brasília, e a compra de um automóvel Fiat Elba. Esses episódios, sem precedentes na história, contribuíram determinantemente para a abertura do primeiro processo de impeachment na América Latina. Em 29 de setembro de 1992, houve o resultado final da votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, com 441 votos sim, 38 não, uma abstenção e 23 ausências. Estava aprovada a autorização para que o presidente Fernando Collor fosse processado por crime de responsabilidade pelo Senado.
Afastado da presidência em 2 de outubro, foi julgado pelo Senado em 29 de dezembro de 1992. O julgamento foi polêmico. Seu parecer, a condenação à perda do cargo e a uma inabilitação política de 8 anos pelo placar de 76 votos a 5, numa sessão presidida pelo ministro Sidney Chances, presidente do Supremo Tribunal Federal. Collor acatou a decisão, comunicada pelo primeiro secretário do Senado, Dirceu Carneiro, e passou o poder ao vice-presidente Itamar Franco. Tal como José Sarney em 1985, ao assumir a vaga de Tancredo Neves, que em 4 de março de 2010 comemora-se o centenário de seu nascimento, Itamar Franco não havia sido eleito pelo povo, sendo que, até aquele momento, seu cargo de maior projeção era senador da República por Minas Gerais durante o governo militar. Antes disso, foi prefeito de Juiz de Fora entre as décadas de 1960 e 70. Empossado como presidente, Itamar foi logo se afastando de Collor, divergindo de importantes aspectos da política econômico-financeira. Criticou publicamente o processo de privatizações e a aplicação dos fundos resultantes das companhias estatais que, para ele, deveriam ser usados na área social. Ele também realizou mudanças nas pastas. O ministro da Fazenda passou a ser Fernando Henrique Cardoso e, um pouco antes, quem tinha ocupado esse cargo era Ciro Gomes, que, na ocasião, também era do PSDB. A história acabou entregando para Fernando Henrique, tido como homem de esquerda, derrotado por Jânio Quadros por apenas 147 mil votos na eleição para prefeito de São Paulo em 1985, a coordenação do Plano Real. Iniciado oficialmente em 27 de fevereiro de 1994, com a publicação da medida provisória 434, o plano estabeleceu regras de conversão e uso de valores monetários, iniciou a desindexação da economia e culminou no lançamento de uma nova moeda, o real, em 1º de julho de 94. O real trouxe algo inédito na história monetária do país. Em 2010, completa-se 16 anos com a mesma moeda. Diferentemente de outros planos que promoveram um choque na economia, o real entrou de forma gradativa. Assim, já em 1993, começou a valer a unidade de referência de valor, o RV índice, que procurou refletir a variação do poder aquisitivo da moeda, contribuindo positivamente para a estabilização monetária e econômica, sem confiscos ou congelamentos. Com isso, houve um crédito de confiança ao Fernando Henrique Cardoso, que saiu como candidato pelo PSDB à presidência da República, vencendo já no primeiro turno, realizado em 3 de outubro, 3 meses depois da implantação da nova moeda, as eleições, com 34.377.198 votos, equivalentes a 54,3% dos votos válidos. Em termos percentuais, na ocasião, FHC só perdia para o general Dutra, que em dezembro de 45 se elegeu com 55,3% dos votos válidos. A eleição de Fernando Henrique Cardoso em 94 foi mais um exemplo claro da prevalência da economia sobre a política. Paralelamente, em âmbito político, a FHC aprendeu a lição de Collor e procurou ter base de sustentação no Congresso. Este ensinamento permitiu a ele ficar não apenas 4 anos, como rezava a Constituição, mas 8 anos, com a conquista da reeleição por meio da aprovação da Emenda Constitucional número 16, de 4 de julho de 1997. Ele se tornou, assim, o terceiro presidente da República a se reeleger no país, depois de Rodrigues Alves e Getúlio Vargas, e o primeiro reeleito no chamado modelo americano, com 2 mandatos consecutivos. Novidades. O país estava saturado de experiências econômicas que refletiam no bolso de cada um e beneficiavam apenas uma minoria especulativa. Portanto, na realidade, a eleição de 94 é a crença de que tudo dará certo e a única maneira de obter isso foi votando. O ímpeto, o arrojo e o simbolismo. A modernização começa ainda com o congelamento de preços e salários. A nossa indústria automobilística leva um choque. Os portos se abrem finalmente, mas é necessário recorrer ao FMI. Collor abre no Rio de Janeiro a Eco 92, Fórum Mundial de Sustentabilidade do Meio Ambiente. Em 29 de setembro de 1992, o impeachment põe fim à breve era Collor.
as eleições presidenciais em duas épocas, número de votos. Em 1994, FHC 34.377.198 votos, correspondentes a 54,3%. Lula 17.126.291 votos, correspondentes a 27%. Outros 11.826.665 votos, correspondentes a 18,7%. Em 1945, Gaspar Dutra, 3.235.530 votos, correspondentes a 55,3%. Eduardo Gomes, 2.029.979 votos, correspondentes a 28,7%. Outros 578.474 votos, correspondentes a 10,1%. Pasta 5. Capítulo 5. FHC 1. Nasce a nova moeda num momento mundial tempestuoso. A cerimônia de posse de Fernando Henrique Cardoso, ocorrida em 1º de janeiro de 1995, pelo primeiro mandato, contou com a presença de 114 nações e 11 chefes de estados, inclusive com o representante do Fundo Monetário Internacional, José Fasgenbaum, fornecendo uma amostra do caminho pelo qual o país iria trilhar sua inserção no mundo. A eleição de FHC conduziu um sociólogo brasileiro mundialmente respeitado ao poder. Enquanto Collor fez esforço para ser vibrante, moderno e ágil, Fernando Henrique, levando em conta que era um professor de sociologia, casado com uma antropóloga, tinha morado em Paris, quando exilado junto com Celso Furtado, e fluente em diversos idiomas, falava de igual para igual com os outros líderes mundiais. Foi no período FHC que pilares modernos da economia brasileira foram fincados, dando ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central o peso que agora eles exercem na condução do país. Postura não exclusiva do Brasil, mas sim uma realidade econômica mundial, a exemplo dos Estados e o Federal Reserve. O governo Fernando Henrique Cardoso, continuando o processo de abertura iniciado por Collor, buscou privatizar alguns setores vitais, entre eles as telecomunicações, com a telefonia, a malha rodoviária, tendo a Via Dutra como exemplo, e o campo energético, com possibilidade de participação estrangeira na exploração do petróleo. Essa postura divergiu de maneira oposta ao governo militar, que administrava a economia no sentido de fortalecer o mecanismo estatal, principalmente na gestão Ernesto Geisel entre 1974 e 79. Durante o primeiro mandato FHC, a economia mundial sofreu percalços colossais, como a moratória russa de 98, que resultou em uma desvalorização do rublo e a interrupção dos pagamentos externos até a renegociação da dívida externa. Antes disso, em 1997, a crise asiática, com processo de fuga de capital e deflação de ativos financeiros que atingiu Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, Coreia do Sul e Hong Kong. Em 23 de outubro de 1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong, a segunda maior em movimentação de papéis na época, despencou 10,4% e levou consigo outros mercados. A Bolsa de Valores de São Paulo apresentou redução de 8,15%, a segunda maior em todo o planeta naquele dia. Para enfrentar as crises, o governo brasileiro elevou a taxa anual de juros por 2 vezes, a primeira saltando de 19% para mais de 45% em outubro de 1997. Os juros já tinham retornado ao patamar anterior à crise asiática, quando eclodiu a moratória russa em agosto de 1998, obrigando novamente o Brasil a aumentar os juros. A taxa chegou a 42% em outubro de 1998, o que não impediu a saída de capitais do país e ainda inibiu seu crescimento. As reservas cambiais também sofreram uma acentuada queda nesse período, passando de 73 bilhões de dólares em abril de 1998 para 35 bilhões em janeiro de 99. Isso forçou o governo a desvalorizar o real em janeiro de 1999, provocando aumento no preço dos produtos importados. Embora toda adversidade, não houve interrupção da formação da base e o real prosseguiu.
Sob esses aspectos, o país evoluiu e ganhou a seriedade econômica exigida na comunidade internacional. Assim, o Brasil desabrochou para a era da economia globalizada no período de 1994 a 98, embora ainda de forma bem incipiente. Internamente, nessa época, houve a interiorização da economia brasileira partindo de Brasília e se espalhando pelo interior, saindo do litoral e do sudeste, tendo em vista que FHC não se encastelou no Palácio do Planalto e costurou alianças políticas em todas as regiões do país, já mesmo durante as eleições. Em especial, Fernando Henrique contou com o apoio de caciques do Nordeste. Em Pernambuco, seu vice-presidente Marco Maciel, do PFL, e Jarbas Vasconcelos, do PMDB. No Ceará, Tasso Gereissati, do PSDB, e na Bahia, com Antônio Carlos Magalhães, do PFL, que sofreu a repentina morte do seu filho em 21 de abril de 1998. O deputado federal Luiz Eduardo Magalhães, falecido aos 43 anos, vítima de infarto em Brasília, vinha sendo considerado no panorama político como um candidato em potencial para suceder o próprio Fernando Henrique nas eleições de 2002. Por ocasião do falecimento, FHC estava em visita oficial na Espanha e deixou de se encontrar com o rei Juan Carlos I exatamente para ir ao sepultamento. 2 dias antes da morte de Luiz Eduardo, o FHC perdeu um grande aliado político, com o óbito do seu ministro das Comunicações, Sérgio Mota, em consequência de problemas pulmonares. Considerado um trator, pois se encarregava de dizer publicamente o que Fernando Henrique na presidência não poderia pronunciar, Sérgio Mota era o homem das finanças das campanhas eleitorais do FHC. Inclusive, ele chegou a ser envolvido no escândalo de compra de votos para aprovação da emenda da reeleição de FHC. Gravações mostravam, 4 meses depois de aprovada a reeleição, que deputados Ronivon Santiago e João Maia, do PFL do Acre, supostamente ganharam R$200 mil para votar a favor do projeto. Os deputados foram expulsos do partido e renunciaram aos mandatos. Outros 3 deputados acusados de vender o voto, Chicão Brígido, Osmir Lima e Zila Bezerra, foram absolvidos pelo plenário da Câmara. O episódio sofreu, na época, uma investigação pela Comissão de Constituição e Justiça, que durou poucas horas. Posteriormente, foi a vez da CPI do Mensalão, em 2005, averiguar. Em ambos os momentos, não se conseguiu comprovar a compra de votos pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Com esse cenário político e alguns desafios na economia, a exemplo da distribuição da renda, que não se verificou na primeira gestão, a não ser de maneira ainda tênue. Isso porque faltava uma oposição que absorvesse esses conceitos na prática, embora tenha feito fortes críticas às medidas econômicas implantadas. FHC partiu para seu segundo mandato, conquistado em turno único em 4 de outubro de 1998. Conjuntura. Se não há um processo de estabilidade, mais do que isso, um processo de equilíbrio fiscal, um país não tem como crescer em todos os seus campos. O mundo moderno passou a ser um mundo de natureza eminentemente econômica. Este é o grande ponto. A gestação do Plano Real foi no governo Itamar Franco, a feliz criação da URV, enfim, um combate lento diário, lento e gradual. Fernando Henrique Cardoso, do Ministério da Fazenda, sobe à presidência. Lá fora nem tudo é calmo. Tempestades econômicas, Rússia, México, crise em 6 países asiáticos. Fincam-se os pilares políticos e econômicos. Estabilização da moeda, combate à inflação, privatizações, lei da responsabilidade fiscal, PROER, saneamento do sistema bancário, desvalorização do real e emenda constitucional da reeleição. Brasil. Eleições de 1998, primeiro turno. FHC, 35.936.918 votos, correspondentes a 53,06%. Lula, 21.475.348 votos, correspondentes a 31,71%. Ciro, 7.426.235 votos, correspondentes a 10,97%. Pasta 6.
Capítulo 6, FHC 2. Fortalecer as bases da economia foi um passo essencial. A vocação brasileira para o agronegócio vem se desenvolvendo ao longo dos diversos governos da redemocratização. O Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, passou de 575,7 bilhões em 1994 para 764,4 bilhões em 2008. Foi durante o segundo mandato FHC que esse indicador superou pela primeira vez a casa dos 600 bilhões. O setor agropecuário consistiu em um dos focos de atuação de Fernando Henrique, tanto que no primeiro mandato ele teve 3 ministros da Agricultura de 3 estados diferentes. O primeiro foi o paranaense José Eduardo Andrade Vieira, membro da família proprietária do Banco Bamerindos e último presidente antes da incorporação pelo HSBC. Posteriormente, entrou em seu lugar Arlindo Porto, senador de Minas Gerais na legislatura de 1995 a 2003. Por sua vez, Porto foi sucedido pelo gaúcho Francisco Sérgio Turra, ex-presidente do Banrisul e da Companhia Nacional de Abastecimento. Nessa época, a safra de grãos bateu o recorde nacional e o investimento em agricultura familiar duplicou. Apesar dos bons resultados, Fernando Henrique Cardoso queria alguém com maior trânsito internacional. Buscou Marcos Vinícius Pratini de Moraes, ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo do Brasil, de 1970 a 74, e das Minas e Energia, em 1992. À frente da pasta, Pratini de Moraes começou a combater a febre aftosa, um dos grandes males da pecuária. Seu esforço surtiu resultado no ano 2000, quando 5 estados foram declarados livres da aftosa pela Organização Mundial da Saúde Animal em cerimônia realizada na capital francesa: São Paulo, Goiás, a parte oeste de Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Mato Grosso. Na época, ele previu que o Brasil iria se tornar o maior exportador e produtor de carne bovina, superado na produção por Austrália, Estados Unidos e Argentina. Em 2010, a participação do Brasil nas exportações mundiais de carne bovina ficou em 30,3% e dados projetam que em 2018-19 as exportações de carne bovina brasileira representarão 50,6% do comércio mundial. Paralelamente, houve o crescimento de outros produtos, a exemplo da soja, cana-de-açúcar e o álcool, levando ao Fernando Henrique a apelidar Marcos Vinícius Pratini de Moraes de ministro das boas notícias. O Brasil crescia nessa área, enquanto em outros segmentos, como a indústria, enfrentava dificuldades, principalmente em função das crises que assolaram o planeta no final da década de 1990. O sucesso nas exportações brasileiras não era admirado em sua totalidade. Em 16 de outubro de 2001, Lula prometia acabar com a fome do país em 4 anos. Em sua opinião, um governo deve, em vez de priorizar exportações, incentivar programas de combate à pobreza. Primeiro, vamos combater a fome, depois vamos exportar, disse Lula, durante o lançamento do projeto Fome Zero, que acabou sendo uma das principais bandeiras da sua campanha em 2002. Para o período de 2010 a 2020, o mercado interno será um forte fator de crescimento. Do aumento previsto para a produção de soja e milho, 52% e 80% respectivamente, serão dirigidos ao mercado interno. As estimativas indicam que a área total plantada com lavouras deve passar de 60 milhões de hectares em 2010 para 69,7 milhões em 2020. Em termos sociais, a FHC tentou diminuir a desigualdade social com a criação de programas assistencialistas como Bolsa Alimentação, Bolsa Escola e Auxílio Gás, que hoje integram o Bolsa Família. O primeiro consistia na complementação da renda familiar com recursos da União para a melhoria da alimentação e das condições de saúde e nutrição, enquanto, com o objetivo de matricular na escola todas as crianças do Brasil, o Bolsa Escola buscava oferecer para as famílias de baixa renda uma ajuda de custo mensal para que mantenham seus filhos com a idade entre 6 e 15 anos na escola. Por fim,
O auxílio gás tentava ajudar as pessoas carentes a conseguir comprar um botijão para cozinhar. No âmbito econômico, houve a implantação da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, intitulada Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o desequilíbrio das contas públicas. Essa medida veio se somar a outras implantadas durante a gestão FHC, que ajudaram a dirimir os pactos dos momentos de crise, entre eles da Argentina em 2001, quando foi declarada a moratória da sua dívida, estimada em 132 bilhões de dólares. O país vizinho passou naquele ano negociando o débito. No entanto, em dezembro, houve mudanças radicais no comando, com 5 presidentes em 12 dias. Vale descartar a criação do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nacional, PROER, em 1995. Ele respondeu à nova realidade advinda com o Plano Real e promover o enxugamento do sistema financeiro através de fusões entre bancos, bem como aquisições, reorganizações societárias e reestruturação de instituições. A medida serviu também tanto para bancos de varejo com problemas de liquidez, como para instituições financeiras que sonegavam impostos, deviam ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ou que estavam inscritos no Cadastro de Inadimplentes, o CADIM. Essa reestruturação feita pelo Brasil anteriormente se mostra imprescindível nos dias correntes, porque no mundo todo há ainda muitos países que têm a necessidade de fazer o saneamento bancário e financeiro. Isso pode ser visto durante a crise de 2008, que se precipitou com a falência do tradicional banco de investimento americano Lehman Brothers, fundado em 1850. As mais renomadas instituições financeiras do mundo, Citigroup e Merrill Lynch, nos Estados Unidos, Northern Rock, no Reino Unido, Swiss Re e UBS, na Suíça, Société Générale, na França, declararam vultuosas perdas. Apesar de todos os esforços do governo, a economia estava ainda desequilibrada e não atendia aos aspectos básicos e sociais, os da fome. Com esse panorama socioeconômico, uma vez que o Fernando Henrique não poderia ser candidato a uma nova eleição, o Partido da Social-Democracia, PSDB, escolheu José Serra, governador do estado de São Paulo, entre 2006 e 2010, para a sucessão presidencial. Para as eleições de 2002, o PSDB tinha sofrido importantes desfalques. Mário Covas faleceu em 6 de março de 2001, vítima de câncer, levando o seu vice Geraldo Alckmin a assumir o governo de São Paulo. Os tradicionais aliados do partido, como o PFL, também enfrentavam adversidades, sobretudo o desgaste político de Antônio Carlos Magalhães, com o escândalo da violação do painel eletrônico do Senado. Na ocasião, o senador baiano disse conhecer como votaram os outros parlamentares por ocasião da cassação de Luiz Estevão, durante um encontro gravado entre ele e o procurador da República no Distrito Federal, Luiz Francisco de Souza. Quando veio à tona essa revelação, a ACM tentou negar. No entanto, investigações comprovam essa afirmação, levando a ACM a renunciar à presidência do Senado no fim de maio de 2001. Ademais, o Partido dos Trabalhadores contratou um publicitário famoso, Duda Mendonça, que havia feito as campanhas de Paulo Maluf e Celso Pitta à Prefeitura de São Paulo, saindo vencedor em ambas. Ele influiu para alterar a maneira de se apresentar do Lula. Saiu aquele discurso, muitas vezes inflamado, e que assustava a camada mais conservadora, e entrou o Lula Light, com barba parada e terno armani. Superando todo um clima de desconfiança e hostilidade ao demonstrar que não daria calote na dívida externa no FMI, adotaria metas de inflação e a consolidaria do Mercosul. Lula subia ao poder em sua quarta tentativa à presidência com 52.793.261 votos, 61,3%, contra 33.370.723 votos,
38,7% de José Serra pelo segundo turno das eleições. Pela primeira vez na história, a transição de governo entre partidos opostos ocorreria de forma civilizada. Diversificação. As projeções do agronegócio para o período de 2010 a 2020 apontam um intenso dinamismo. O levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estima um aumento aproximado de 37% na produção de grãos e carnes nos próximos 10 anos. Até o fim da década, o Brasil representará 44,5% das exportações mundiais de carne. Em 2010, as exportações brasileiras de carne devem corresponder a 37,4% do mercado mundial. No agronegócio, o futuro se faz presente. A modernização vai do grão à pecuária. Brasil, abastecedor de alimentos. Surge a tese política de diminuir a desigualdade social. Exportar ou combater a fome. Surgem as várias bolsas, entre aspas. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Auxílio Gás. Com um decênio de antecedência surge o PROER, Saneamento Econômico Financeiro do Sistema Bancário Brasileiro, fruto do voto o avanço brasileiro na economia e na política. Pasta 7. Capítulo 7. Lula 1. A persistente clarividência de um homem simples. O futebol, uma das grandes paixões brasileiras, vem sendo ao longo desses anos a maior síntese da globalização por sua linguagem universal, até mais do que a internet. O fato é que, desde a redemocratização, ocorre uma coincidência. Em ano de Copa do Mundo, existem eleições no Brasil. Essa estreita ligação entre o esporte e a política já se via anteriormente no governo militar, quando a oposição acusava o presidente Emílio Garrastazu Médici de usar o futebol indevidamente por ocasião da conquista do tricampeonato em 1970, no México. Durante o ciclo democrático, o Brasil, após 24 anos de erguer pela última vez a taça de campeão, vencia a Copa em uma decisão contra a Itália nos Estados Unidos. Meses mais tarde, Fernando Henrique saía vitorioso das eleições de 1994. 4 anos depois, em 1998, o FHC se reelegia, mas o Brasil havia perdido o jogo final para os donos da casa, os franceses, em uma decisão marcada pelo episódio da convulsão de Ronaldo antes da partida. Já em 2002, na Copa do Japão e da Coreia, a seleção canarinho ganhava o pentacampeonato com 2 gols de Ronaldo contra a Alemanha. Enquanto isso, Lula se encaminhava para sua primeira gestão após um expressivo apoio popular conquistado por uma vantagem de 13.349.496 votos do primeiro turno para o segundo. Isso significa que a classe média absorveu a ideia de que a economia precisaria ter um equilíbrio e a distribuição de renda passou a ser percebida pela população como caminho político. A ascensão de Lula ao poder leva em consideração 2 fatores. Primeiro, consiste na sua figura. Durante o período militar, Lula viveu dentro de grandes empresas multinacionais como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e, portanto, aprendeu no convívio diário o que é uma empresa multinacional e a economia em funcionamento, sem que tivesse um preparo acadêmico. Sobretudo, acabou aplicando esses conhecimentos na condução e na manutenção do processo econômico. Essa sua vivência junto a empresas de âmbito multinacional, diferente de um operário que surgisse de alguma revolta popular, foi o seu grande diferencial. Ele era um líder da inconformidade da mudança, ocorrida de maneira democrática por meio do voto. O panorama internacional trata de ser outro aspecto importante. Convém relembrar que no dia 11 de setembro de 2001 houve o ataque terrorista realizado pela Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden às Torres Gêmeas, World Trade Center. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, começou as retaliações invadindo o Afeganistão na busca pelos responsáveis daquele ato que estavam escondidos pela região. Ele teve apoio de países como Inglaterra, Espanha e Itália. Depois, em 2003,
Quando fazia menos de 3 meses que Lula havia assumido a presidência do Brasil, os Estados Unidos iniciaram uma nova guerra, desta vez no Iraque, com o bombardeio de Bagdá. Esses acontecimentos alteraram o panorama mundial do qual o Brasil faz parte. O país, sendo um país de natureza pacifista, que resolveu todas suas decisões internas de maneira não violenta, acabou por ganhar status no mundo. Internamente, em seus primeiros anos, Lula hasteou sua grande bandeira de campanha, o Fome Zero, programa do governo federal para assegurar o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldade de acesso aos alimentos. Foi lançado em Guaribas, cidade localizada no semiárido do Piauí e com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do Brasil. Na ocasião, Lula não compareceu à cerimônia de lançamento em 3 de fevereiro de 2003, desaconselhado pela segurança do Planalto. Paralelamente, coube a ele a formação de reservas internacionais que permitiu o equilíbrio interno e serviu como uma vacina às oscilações externas da economia. Durante a primeira gestão, o país também deixou de ser devedor do FMI, com um pagamento antecipado de 15,5 bilhões de dólares após décadas de ligação com a instituição. Desde 1983, o Brasil tinha algum compromisso com o fundo. Concomitantemente, o governo comemorou a conquista da autossuficiência em petróleo com o início das operações da plataforma P50 na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em abril de 2006. Politicamente, a partir de 2005, Luiz Inácio Lula da Silva passou a ter graves problemas políticos, iniciados com a crise do Mensalão, surgida com denúncia feita pelo então presidente nacional do PTB, partido aliado do PT, Roberto Jefferson. Ele afirmou ter participado de um esquema vinculado ao ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, cogitado a suceder Lula na presidência da República, pelo qual os deputados federais recebiam dinheiro em troca de apoio para aprovação de propostas governamentais. O escândalo acabou com a cassação de Roberto Jefferson por 313 a 156 votos no dia 14 de setembro de 2005 e a renúncia ao cargo do ministro José Dirceu em 16 de junho de 2005. Posteriormente, Lula sofreu desfalque de outro grande integrante da equipe, o ministro da Fazenda, Antônio Pallotti, por conta de uma nova denúncia pela qual seu nome foi envolvido em um suposto repasse de dólares cubanos para a campanha eleitoral do presidente Lula em 2002. As acusações não chegaram a ser comprovadas judicialmente, mas Pallotti não resistiu e sua saída se deu em 27 de março de 2006. Por causa dessas denúncias, Lula estava realmente tenso para as eleições de 2006. Seu principal concorrente era Geraldo Alckmin, do PSDB, governador de São Paulo, que conseguiu levar para segundo turno, embora Lula tenha ficado a 1,5% dos votos necessários para ser reeleito já em primeiro turno. Alckmin, de acordo com análises feitas na época, não teve um bom desempenho nos debates durante o segundo turno e, consequentemente, não conseguiu atrair o eleitorado. Lula ganhou com facilidade extrema, com 58.295.042 votos contra 37.543.178 de Geraldo Alckmin. Globalização. O assunto de bastidores políticos pouco interessa a população como um todo. Ela está muito preocupada com sua própria vida e seus meios de sobrevivência e subsistência. Portanto, apesar da impressão de que o governo se arrastaria por completo em derrotas de natureza moral, acabou por prevalecer o alicerce plantado já nos 2 mandatos anteriores pelo Fernando Henrique, e o Lula continuou: a economia. Anseios nacionais de participação, democratização, comunicação, futebol e política. Criação do ProUni para a inclusão social do jovem. O fator de equilíbrio social através do crédito mais amplo. A surpreendente visão empresarial de Lula e influência dos movimentos metalúrgicos no ABCD. Formam-se as reservas no Banco Central. Paga-se o FMI. Os calendários coincidentes das Copas Mundiais com as eleições brasileiras. Nas urnas, Lula, que era contra a instituição da reeleição, é reeleito. Quadro.
Primeiro turno, Lula, 46.662.365 votos, correspondentes a 48,6%. Geraldo Alckmin, 39.968.369 votos, correspondentes a 41,6%. Outros, 9.365.999 votos, correspondentes a 9,8%. Segundo turno de 2006, Lula, 58.295.042 votos, correspondentes a 60,8%. Geraldo Alckmin, 37.543.178 votos, correspondentes a 39,2%. Pasta 8. Capítulo 8. Lula 2. O segundo mandato consolida a política e a economia e as projeta a nível internacional. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva alcançava sua primeira vitória à presidência da República em 2002, o Rio de Janeiro comemorava sua eleição como cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Passados 5 anos, com custo total de 3,7 bilhões de reais, quase 800% a mais que o previsto, sendo 1,8 bilhão do governo federal, a realização dos Jogos consistia em um dos grandes desafios do primeiro ano do segundo mandato de Lula. Sob o olhar do mundo, o sucesso na organização representaria uma vitrine do Brasil no exterior e seria determinante para alcançar voo mais alto no campo esportivo galgado anos mais tarde, com a conquista para ser sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. No PAN, durante os 17 dias, entre 13 e 29 de julho, 5.633 atletas de 42 países competiram em 332 eventos de 47 modalidades. Na ocasião, o país obteve seu melhor desempenho até aquele momento. A delegação brasileira subiu 161 vezes no pódio, das quais 54 foram medalhas de ouro, 40 de prata e 67 de bronze. Tal como um atleta, Lula vem colecionando prêmios e honrarias a ponto de ser reverenciado por representantes e meios de comunicação estrangeiros. Em 2009, o presidente brasileiro foi considerado o Homem do Ano pelo periódico francês Le Monde e Personalidade do Ano de 2009 pelo jornal espanhol El País. Em dezembro do mesmo ano, foi a vez do alemão Süddeutsche Zeitung, jornal de maior tiragem naquele país, chamar Lula de superstar e de o político mais popular do planeta. Pouco antes, em abril, durante a reunião de líderes do G20 em Londres, na Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, elogiou publicamente Lula, dizendo que o presidente brasileiro era o cara. Apesar da política externa de Lula, considerada muitas vezes controversa pelo apoio a países acusados de violações a direitos humanos, por exemplo, a visita do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, o entusiasmo mundial pelo Brasil se deve pela postura nacional diante das adversidades e catástrofes. O Brasil lidera a Força Internacional de Paz no Haiti, a princípio criada em 2004 em decorrência da deposição do presidente Jean-Bernard Aristide durante uma rebelião. A missão acabou se estendendo por conta do terremoto de magnitude 7 na escala Richter, que devastou o país caribenho em janeiro de 2010, deixando mais de 200 mil mortos. O reconhecimento internacional ocorre, além de tudo, pelo fato de o Brasil ter resistido bastante quando surgiu a crise nos Estados Unidos, em setembro de 2008, rapidamente contaminando o mercado mundial. Não chegou a ser a marolinha, conforme Lula chegou a dizer sobre os efeitos da crise no Brasil, pois empresas como Aracruz, Celulose, Votorantim e Sadia anunciaram perdas bilionárias, mas o país esteve entre as nações menos atingidas. O Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, recuou 0,2% em 2009, o pior resultado desde 1992, quando houve retração de 0,5%. No entanto, a economia nacional já apresenta sinais de recuperação. O PIB do último trimestre de 2009 cresceu 2% em relação aos 3 meses anteriores. Mesmo com a queda, o desempenho brasileiro é o sexto melhor
entre os países do G20. Entre as economias com resultados positivos, China com aumento de 8,7% do PIB em 2009, Índia 5,6% e Indonésia 4,5%. Já entre o grupo que sofreu queda do PIB, fazem parte Estados Unidos, menos 2,4%, Japão, menos 5%, União Europeia, menos 4,2%, Rússia, menos 7,9% e México, menos 6,5%. A explicação da performance nacional está diretamente ligada ao consumo interno, o que faz a população sentir os efeitos da crise de forma muito atenuada. Embora de maneira menos acentuada em comparação ao período de 2004 a 2008, o consumo das famílias continua a crescer, registrando expansão de 4,1%. Ciente da importância desse fator, o governo federal estimulou o sonho da casa própria por meio da criação do programa Minha Casa Minha Vida em 23 de março de 2009. Com investimento de 34 bilhões, a iniciativa pretende viabilizar a construção de 1 milhão de moradias para famílias com renda de até 10 salários mínimos, em parceria com estados, municípios e o setor privado. O fato é que para 2009 o programa terminou bem aquém do esperado pelo mercado de 400 mil novas moradias. Foram registradas 229,9 mil contratos, correspondentes a 57,4% do previsto. Essa medida veio se somar a outros investimentos do governo federal na área de infraestrutura, a exemplo do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, que previa entre 2007 e 2010 gasto de 503 bilhões de reais. Em 2009, o governo elevou o valor a ser investido. Assim, em fevereiro de 2010, estimativas do Poder Federal apontavam que, dos 638 bilhões programados, 403,8 bilhões foram utilizados, representando 63,3% do previsto. Desde seu lançamento em 28 de janeiro de 2007, o programa tem sido a bandeira do PT para as eleições de 2010, em substituição ao programa Fome Zero, considerado pela oposição principalmente, PSDB e DEM, antigo PFL, como uma iniciativa fracassada por conta de uma alegada falta inicial de habilidade do governo. A gerência do PAC havia ficado por conta da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que deixou o cargo público no fim de 2010. No início do governo Lula, ela estava na pasta do Ministério de Minas e Energia. Em 2009 e 2010, Dilma acompanhou Lula nas viagens de visitas e inaugurações de obras. Não demorou muito, com apenas 2 anos do segundo mandato, Lula praticamente afirmava que seu candidato à sucessão era Dilma. Em 29 de março de 2010, a 9 meses de sua saída do Palácio do Planalto, Lula anunciou o PAC 2. O esboço das eleições de 2010 projeta um grande embate novamente com o PSDB, representado na figura de José Serra, que ocupou por 3 anos e 3 meses o governo de São Paulo. A anticrise e o calendário. As convenções partidárias para a escolha de candidatos 10 e 30 de junho de 2010. Registro dos candidatos até o dia 5 de julho. A propaganda eleitoral. Permissão a partir de 6 de julho. Horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Primeiro turno, 17 de agosto e termina em 30 de setembro. Segundo turno, a propaganda deve começar até 16 de outubro. A economia estabilizada, o sistema bancário sadio, reduções tributárias no meio do turbilhão. Os Jogos Pan-Americanos, Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014. A Olimpíada de 2016 é conquista do Brasil emergente. A economia mundial recessiva volta-se aos emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, que são os BRICS. Obedecendo aos princípios democráticos e ao rigor da legislação eleitoral, Lula rejeita a campanha por um terceiro mandato e lança possível sucessora. Completa-se assim um ciclo cheio de inovações presidenciais, como o próprio encaminhamento da sucessão. Calendário das eleições de 2010. Primeiro turno, 3 de outubro de 2010. Segundo turno, 31 de outubro de 2010. Pasta 9. Capítulo 9. A eleição.
é um evento do calendário político. A política e a economia são processos, as eleições são seus eventos da participação popular. O quadro político do país é composto pelo presidente da República, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores que, só aparentemente, integram um grupo à parte da sociedade. A política, para a grande maioria da população, se manifesta nos momentos eleitorais, atualmente restritos no Brasil praticamente a 3 meses a cada 4 anos. Esse período segue a legislação eleitoral, que estabelece um calendário eleitoral no ano da realização do pleito, pelo qual a campanha começa 3 meses antes, dos quais apenas 45 dias são de comunicação e debates através da TV e rádio, pelo horário gratuito eleitoral. Por outro lado, o fato desses programas políticos eleitorais serem gratuitos, naturalmente, serve de ensinamento de prática da democracia em curto prazo. Tudo isso vem demonstrando um amadurecimento contínuo muito grande do Brasil nesse campo, porque a discussão eleitoral permanente é altamente prejudicial. As eleições evoluíram a tal ponto que hoje se distinguem entre disputas majoritárias e as municipais ocorridas normalmente no intervalo de 2 anos. Uma eleição presidencial é formada por diversificação fantástica que acompanha o comportamento regional, estadual e dos municípios, pois eles acabam influindo de forma determinante. Portanto, a eleição presidencial, quando são escolhidos também uma parte do Senado, todos os deputados federais, governadores e deputados estaduais, é o momento das grandes decisões, no qual se define todo o rumo político e econômico do país para os próximos 4 anos. Trata-se do período em que se procura auferir o que foi feito e o que falta ser feito. A política, no seu sentido mais amplo, quando ocorre a vivência entre os cidadãos e políticos, se realiza mesmo no âmbito municipal, em especial nas cidades do interior com 10 a 30 mil habitantes, em que cada cidadão conhece prefeito ou vereador. A política estadual e federal parece ao eleitor algo distante e fora do seu cotidiano. Assim, o processo é atualmente muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Antes era o poder absoluto, hoje é o poder disseminado. A dependência de governo federal em relação ao municipal pode ser vista no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas que reuniu em fevereiro de 2009, na capital federal, cerca de 3,5 mil dos 5.663 administradores municipais. Na ocasião, o presidente Lula abordou dívidas municipais com o Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, e o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Nessa mesma linha, o governador de São Paulo, José Serra, se encontrou em 2009, em 3 ocasiões, com os prefeitos paulistas. Em 15 de janeiro, o governador se reuniu com 645 mandatários municipais com o intuito de fazer um balanço de gestão. Durante o evento, foram anunciados investimentos de 3,9 bilhões de reais para recuperação e pavimentação de vicinais. Esses exemplos evidenciam a transformação do sistema político por meio da dissolução do partidarismo tão acentuado antigamente. Já não existe tanta diferença entre os partidos, o que leva os políticos a ter uma conjugação durante o mandato. A disputa ocorre prioritariamente no período eleitoral. Assim, a eleição passou a ser muito mais madura pela realidade e pela necessidade de comunicação que atinge o eleitor em sua maioria e não em sua minoria. Esse consiste no grande desafio ao homem político atualmente. Eleições e eleitor. Nas eleições municipais de 2008, a campanha institucional de esclarecimento ao eleitor trouxe a veiculação. 27 filmes foram veiculados durante 10 minutos diários, de 31 de julho a 26 de outubro. No rádio, 22 spots e um jingle foram transmitidos no mesmo período. Foram recepcionadas na base de dados do TSE 322.149 prestações de contas de candidatos e comitês financeiros de um total de 444.075. Democracia como andar de bicicleta. Na prática, eleições bianuais, nacional e municipais.
Em 2010, somos 130 milhões de eleitores, um dos maiores contingentes mundiais. A justiça eleitoral brasileira, num país continental, é uma das mais confiáveis e evoluídas e com apurações tecnológicas praticamente instantâneas. O povo brasileiro, apesar da obrigatoriedade do voto e talvez em função disso, dá às eleições um sentido de festa cívica. O eleitor e, sobretudo, a eleitora tornaram-se mais informados e exigentes. O eleitor sente no bolso os efeitos dessa simbiose que é a política com a economia. Pasta 10. Capítulo 10. A aplicação do marketing na redemocratização brasileira. Cada vez mais maduros, a estratégia e o marketing político interpretam os anseios e detectam a tendência. Tal como na política e na economia, em que houve uma evolução muito grande em âmbito nacional nesses últimos 20 anos, o marketing viu surgir um componente essencial, a estratégia. Os aspectos estratégicos fornecem todo o comando da campanha, passando a indicar o rumo e os passos a serem seguidos, considerando que o voto ocorre em dia e horário definidos. Os estrategistas do marketing são a peça fundamental pela qual estão sujeitos todos os componentes do processo, inclusive os candidatos. Trata-se de uma especialidade relativamente nova, como é também novo o sistema de redemocratização do país. O marketing político depende de vários componentes. A pesquisa de opinião pública de intenção de voto, que antes era um elemento meramente quantitativo, passou a ter uma importância fundamental na qualitativa, pois atualmente revela muito mais o sentimento, a expectativa e o anseio do que apenas os números. Buscam conhecer os motivos das pessoas em agir de determinado modo, votar nessa ou naquela proposta, valendo-se de conceitos da sociologia, psicologia e ciências sociais. Nessa percepção, o marketing moderno mostra que uma candidatura não é mais uma resolução puramente política, mas que precisa do respaldo da opinião do eleitor. Esse processo ganhou um refinamento na eleição de 2002, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu essa postura. Vale destacar como é complexo interpretar em 90 dias os anseios da população, especialmente se levar em conta o universo atual de 130 milhões de eleitores e uma nação beirando a 190 milhões de pessoas, uma média de 6 eleitores em cada 10 cidadãos. Os mecanismos de compreensão desse processo de organização de uma campanha percorrem semelhantemente os de uma empresa. Nesse sentido, é de extrema importância o canal de distribuição, que neste caso consiste em como se aproximar do eleitor. Os meios eletrônicos são apenas uma das vias, porque não se pode perder o contato direto. Também é fundamental ter um tema que, na medida do possível, seja o elemento condutor do início ao fim da campanha e que seja transmitido com clareza a todos, mesmo porque o eleitor, em sua grande maioria, está alheio ao fato político. Assim, essa aproximação precisa ser feita e obedece a etapas. A divisão correta dessas fases ao longo dos 90 dias segue uma linha própria. Diferentemente dos processos normais de contagem da massa, quando a visão é muito mais dilatada, nas eleições precisa-se ter uma visão das etapas extremamente concentradas e coesas, sendo que uma nova etapa só pode ser iniciada caso a anterior tenha sido completamente concluída, evitando assim sobreposição de fases e, consequentemente, o risco de confundir o leitor. Os fatores do comportamento humano, a parte não verbal, o discurso, também são elementos que devem ser estudados, pois precisam estar afinados como suporte da comunicação. Vale lembrar que a mídia está cada vez mais atenta ao comportamento diário dos candidatos, sendo que qualquer afirmação ou atitude ganha uma dimensão maior. Hoje, em especial, com o advento da internet, por conta da velocidade de propagação e da distância percorrida pela informação, em que muitas vezes o eleitor é o próprio difusor desse ato, esses comportamentos aparentemente surpreendidos dos candidatos acabam por exercer um peso muito grande na decisão de um processo eleitoral. Assim,
O papel das novas tecnologias vem crescendo a cada eleição. Isso ficou mais claro durante as eleições dos Estados Unidos da América a presidente da República em 2008, quando foram utilizadas ferramentas como o Twitter. Barack Obama, primeiro negro-americano a assumir o poder, invocou ao alicerçar toda a sua campanha política e o exercício do governo na base da comunicação instantânea, de modo a estar ciente dos sentimentos da população e da repercussão das medidas tomadas. Uma das características brasileiras é a rapidez de absorver as novidades na comunicação. A eleição nacional de 2010 já permitirá a presença dos candidatos na internet, os debates eletrônicos, sobretudo, as doações de campanha via internet. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dá a possibilidade de doação por meio do cartão de crédito, excluindo os emitidos no exterior, os corporativos ou os empresariais. Os valores não poderão ser parcelados e os dados dos doadores devem ser repassados à Justiça Eleitoral pelas operadoras de cartão de crédito. Para tanto, o candidato deverá abrir uma página da internet para o recebimento dos recursos, que só podem ser doados até a data das eleições, inclusive num eventual segundo turno. O país está diante de um grande momento justamente por conta dessa regulamentação, porque altera o mecanismo político dos próximos anos. Sobretudo, é preciso ficar atento a como se realizar a prestação de contas dessas doações, pois, caso contrário, o político poderá perder o mandato. Certamente serão doações bem fracionadas e vai poder criar um liame de identificação entre o eleitor e o eleito. Hoje em dia, as pessoas raramente se lembram de quem votou na última eleição, especialmente quando se trata de vereador ou deputado. Desta maneira, essa nova forma de contribuição propiciou uma diminuição da influência dos grandes interesses econômicos na política. Portanto, a reforma política tão desejada está ocorrendo de uma maneira diferenciada, incluída pela tecnologia. Os grandes debates começaram em 1960 nos Estados Unidos. Em 26 de setembro, 70 milhões de espectadores americanos assistiram ao debate entre o senador John Kennedy, de Massachusetts, e o vice-presidente Richard Nixon. Este foi o primeiro dos 4 debates que ficaram conhecidos como Great Debates. No Brasil, tivemos a entrada dos debates em 1982 para eleições ao governador do estado de São Paulo. O primeiro ocorreu em 23 de março, tendo como mediador Ferreira Neto. Dias depois, outro debate, tendo como mediador Joemir Bethlen. A própria propaganda eleitoral sofreu mudanças ao longo de seu processo. Tivemos o período da Lei Armando Falcão a partir de 1976. O então ministro da Justiça, falecido em 10 de fevereiro de 2010, aos 90 anos, vítima de uma broncopneumonia, determinou pela Lei número 6.339 de 1º de julho. Os partidos se limitassem a mencionar a legenda, o currículo e o número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, bem como a divulgar pela televisão sua fotografia, podendo ainda mencionar o horário e o local dos comícios. Seu objetivo era visto para evitar que o horário eleitoral gratuito viesse a ser utilizado como uma forma de criticar o regime militar daquela época. A partir de 1985, as disposições sobre propaganda gratuita no rádio e na televisão passaram a ser estabelecidas pela legislação regulamentadora de cada eleição. Em 2006, houve uma mudança drástica. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu showmícios, outdoors e distribuição de brindes. A Lei de 10 de maio também regulamentou que o candidato é solidariamente responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis da sua campanha na prestação de contas, sendo que as doações de recursos financeiros sejam feitas em cheques cruzados e nominais ou por transferência eletrônica de depósitos. As doações em dinheiro estão proibidas. Entre as novidades das eleições de 2010, o voto em trânsito. Os eleitores que estiverem ausentes do seu domicílio eleitoral de origem poderão solicitar a transferência provisória do título para uma das capitais dos estados e assim votar nos candidatos a presidente e a vice-presidente da República. Para 2010, os candidatos precisarão apresentar no registro da candidatura uma certidão criminal. Eles também terão a necessidade de mostrar uma declaração de bens dos moldes daquela apresentada à Receita Federal para a declaração do imposto de renda.
Logo, o processo eleitoral vem se modificando em todos os campos, principalmente com a interatividade, em especial a internet. Essa característica ganhou força. Agora, cabe ao político ficar atento à sua atuação, pois o político da era eletrônica não é mais o político de antigamente. Marketing político. O marketing é um termo normalmente mal compreendido, de que cabe a ele confiar, criar elementos que nada têm a ver com a própria realidade. A essência do marketing é a estratégia. Dela provém as táticas minuciosas. A pesquisa é, nesse aspecto, a bússola rumo ao resultado. A comunicação política busca a percepção tanto racional como emotiva, cuja dosagem adequada deve evoluir nas várias fases do processo. A introdução da internet, principalmente pós-Obama, veio agregar componentes absolutamente novos pelo uso inovador da tecnologia da informação. A participação política tende a se acentuar neste século XXI. A escolha e o voto, que eram barulhentos na rua, passam a ser no recôndito da tela computorizada. O processo de formação da opinião extrapola a tecnologia e se forma nos conjuntos familiares, empresariais e associativos e em nichos de mercados. Custo das eleições. Liquidado. Milhões. Nota de rodapé. Milhões são valores atualizados a preços médios de 2008, ano base 1996. 2002. 494,06 milhões de reais. 2004, 540,03 milhões de reais. 2005, 205,95 milhões de reais. 2006, 480,75 milhões de reais. Pasta 11. Capítulo 11. O Brasil globalizado. Num admirável mundo sem fronteiras e na velocidade da luz. Modelo em madeira e com duas fechaduras em metal. Assim, era uma urna eleitoral na época da eleição do primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889. Mais de 100 anos se passaram, sendo exatamente um século em relação ao primeiro presidente da redemocratização em 1989. O modelo vigente possui unidade de flashcard, disco flexível e vídeo de cristal líquido, LCD. Muito mais do que transformações físicas e tecnológicas nesse período, houve uma evolução da percepção do povo brasileiro e, sobretudo, da postura do país no mundo, passando de mero coadjuvante para protagonista. Inclusive, nações como República Dominicana, Paraguai, Holanda e Alemanha chegaram a testar as urnas eletrônicas. O Brasil mostrou uma evolução democrática a ponto de impor o respeito no exterior de maneira a atrair investimento de empresas estrangeiras. O grande investidor americano do setor imobiliário, Sanzel, afirmou em entrevista recentemente que o Brasil é o país ideal para investimentos estrangeiros. A globalização deve ser considerada em todo o conjunto de fatores, em especial da instantaneidade das comunicações, que propicia alterações fundamentais do comportamento político, eleitoral e econômico. Ela quebrou as fronteiras territoriais e de tempo. Já desapareceu a diferença entre noite e dia. Por exemplo, as bolsas de valores, em que os mercados financeiros do mundo inteiro sofrem a influência dos demais. Se a Ásia teve um mau dia para negócios, a Europa e a América abrirão de péssimo humor. Portanto, agora, escapa o direcionamento isolado de qualquer um, passando a ser uma família global. Aquilo que parecia apenas uma utopia está ocorrendo, com as ideologias perdendo seu espaço. Os assuntos são tratados em fóruns mundiais. Nesse sentido, existem organismos multilaterais, dos quais o país integra, como a Organização das Nações Unidas, instituição internacional formada por 192 estados soberanos, fundada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter paz e a segurança no mundo, fomentar relações cordiais entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. Em termos econômicos, o Brasil iniciou sua participação com a aderência ao Mercosul em 1991, um grupo inicialmente formado por apenas 4 países sul-americanos, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil.
Posteriormente, essa comunidade ganhou a associação de Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador, além da adesão da Venezuela. Atualmente, o país também pertence a dois dos mais importantes blocos econômicos continentais, BRIC e G20. Este último composto em 1999, em decorrência das várias crises financeiras da década de 90, pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Pela primeira vez, em 15 de novembro de 2008, a reunião contou com a presença dos chefes de Estado ou de governo. Formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC representa um clube de países emergentes que se reuniu oficialmente para sua primeira cúpula em 16 de junho de 2009. Sua força pode ser medida pelo tamanho do seu mercado consumidor, que juntos corresponde a mais de 40% da população mundial, e também pelo seu potencial econômico. Projeções apontam que o PIB das 4 economias emergentes deve se igualar em 2032 à soma dos PIB dos países que compõem o G7. Esse resultado alcançado foi constituído pela aplicação de regras que cada uma das nações ao seu tempo seguiu dos países desenvolvidos, dos quais sobressaem a manutenção da inflação sob controle, os equilíbrios fiscais e monetários, a preservação da moeda e a seguridade fiscal. Assim como nos Estados Unidos e na Europa, o mercado brasileiro passa por um momento de fusões e aquisições nos diversos setores. Entre eles o bancário, com a junção entre o Itaú e o Unibanco, em 3 de novembro de 2008, e também alimentício, com a união da Sadia e Perdigão, em 19 de maio de 2009. Independentemente de a pessoa aceitar ou não a ideia da globalização, esse é o mundo novo onde vivemos, uma realidade irreversível em que as decisões, portanto, são globais. Tudo mudou. Se levar em conta a rapidez das transformações nesses 20 anos de redemocratização, imagine o ritmo das mudanças nas próximas décadas. Isso obriga o político, o empresário, enfim, qualquer pessoa interessada no aspecto socioeconômico, a ter uma atenção absoluta à diversidade e multiplicidade dos fatos para assim conseguir uma tranquilidade na análise. A globalização na velocidade da luz, a economia, a política e a tecnologia entram em inovação acelerada. Unir passo a passo o antigo ao novo entre os desafios humanos, moderação e criatividade. Cada povo, e no caso do Brasil, cada região, possui características e peculiaridades muito próximas. O processo é de baixo para cima e não mais o contrário. A inserção do Brasil como país emergente de amplo mercado interno é misto de empreendedorismo em meio ao gigantismo. A tecnologia e as comunicações substituem para o homem moderno as antigas caravelas descobridoras de um mundo só recém-conhecido. Gigantes globais, BRIC. Categorias, países, Brasil, Rússia, Índia e China. Área. Brasil, 5º lugar. População, 5º lugar. PIB nominal, 8º lugar. PIB, PPP, 9º lugar. Exportações, 21º lugar. Importações, 27º lugar. Balança comercial, 47º lugar. Consumo de eletricidade, 10º lugar. Rússia, área, 1º lugar. População, 9º lugar. PIB nominal, 11º. PIB, PPP, 6º. Exportações, 11º. Importações, 17º. Balança comercial, 5º. Consumo de eletricidade, 3%. Índia, área, 7º lugar. População, 2º lugar. PIB nominal, 12º lugar. PIB, PPP, 4º lugar. Exportações, 23º lugar. Importações, 16º lugar. Balança comercial, 169º lugar. Consumo de eletricidade, 7º lugar. China, área, 3º ou 4º lugar em disputa. População, 1º lugar. PIB nominal, 3º lugar. PIB, PPP, 2º lugar. Exportações, 1º lugar. Importações, 3º lugar. Balança comercial, 1º lugar. Consumo de eletricidade, 2º lugar. Pasta 12. Capítulo 12. Os desafios dos próximos governos.
Abrem-se as cortinas de um novo ciclo do desenvolvimento sustentável. A evolução é sempre estimulante, sobretudo para um país ainda em plena transformação. A política e a economia conjugadas são os elementos catalisadores desses anseios, expressados em última análise por meio do voto. Qualquer que venha a ser o resultado das eleições de outubro de 2010, o Brasil entrará em um novo ciclo. A manutenção dos rumos econômicos é fundamental. A disseminação da renda, a erradicação das desigualdades sociais e as exigências de uma classe média urbanizada em expansão são desafios extraordinários para a era sequente. Nesses 20 anos, as bases estão sendo ainda firmadas e com uma carga tributária entre as maiores do mundo, que representou 34,28% do PIB brasileiro em 2009. Assim, uma reforma tributária se faz imprescindível, uma necessidade do conhecimento dos governos, mas que muitos preferem não se aprofundar, tratando-a somente de maneira superficial. A reforma política consiste em outro tema essencial que os governos optaram por deixar para as próximas gestões. É certo que houve um alento nessa área com a decisão do TSE em vincular o mandato dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais ao partido pelo qual o candidato foi eleito, atenuando assim o troca-troca dos políticos após as eleições. No entanto, isso não é suficiente. A classe política precisa estar ciente de que a população, em especial, a grande maioria formada pela classe média, está cada vez mais atuante e não pode ser decepcionada, principalmente por questões morais. Não há dúvida atualmente sobre intenso sentimento de descaso pela corrupção. A ONG Transparência Internacional realizou recentemente um levantamento disponível pela internet em todos os níveis e nos principais idiomas, 24 horas por dia, sobre a percepção da corrupção. Divulgado no fim de 2009, ele aponta o Brasil em 75º lugar de um total de 180 nações. Nova Zelândia, Dinamarca e Singapura lideram a lista como os países com menor índice de corrupção, enquanto Afeganistão e Somália estão nas últimas posições. Vale ressaltar que nos últimos anos o povo brasileiro teve importantes conquistas econômicas. Contudo, é preciso ponderar aos principais dirigentes governamentais e empresários nacionais sobre um eventual excesso de otimismo em relação à situação da economia, para que não se venha a seguir o caminho da Grécia e Espanha, países considerados ricos e de fundamentos econômicos que vivem no início de 2010 perigosos ataques especulativos no mercado financeiro. Compreender as limitações e enxergar as oportunidades do período se torna essencial para o sucesso de um governo. Nesse sentido, temos pela frente dois grandes acontecimentos esportivos: a Copa do Mundo, a ser realizada em 12 cidades brasileiras em 2014 e 2 anos depois, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, evento nunca antes realizado na América do Sul. Para isso, são necessárias obras, criação de empregos e um equilíbrio em termos de organização. Algumas das promessas em termos de planejamento o tempo já se encarregou de sepultar. Por exemplo, quando se fala em trem-bala entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas para 2014. Um empreendimento como esse exige investimento e principalmente um plano de análise do meio ambiente, bem como suas respectivas licenças, fatores difíceis de serem obtidos em um tempo relativamente curto de apenas 4 anos. Portanto, esses eventos com suas obras marcarão o nome do país na história esportiva mundial e, sobretudo, converterão no futuro em evidentes benefícios para a população. A experiência brasileira nos últimos 2 decênios foi de uma fertilidade extraordinária. Nesse período, a ação da opinião pública se transformou para uma linguagem muito mais rápida e lúdica e, portanto, bem mais lúcida do que era, fruto de uma nova realidade mundial. Incrivelmente, vendo os assuntos aqui tratados por um ângulo diferente, percebe-se que desde as primeiras viagens interplanetárias, a visão global está se disseminando. Em 1969, os primeiros astronautas, ao verem a Terra, simbolizaram para o planeta a ideia de um mundo único e azul. Hoje, uma pessoa pode ver qualquer parte dos 4 cantos do globo sem sair de casa pela internet. Assim,
Vivemos uma fase de rápidas e formidáveis mudanças. Agora, precisamos de tranquilidade para levar adiante tudo isso, independentemente dos partidos. Assim, como acontece na história bíblica dos 3 talentos, em que cada um dos 3 filhos usou de maneira diferente o que recebeu, um enterrou, outro perdeu e o terceiro multiplicou, a pessoa que for eleita agora em outubro de 2010 terá em suas mãos 3 talentos. Não há dúvida de que o ideal para o futuro do Brasil seria que ela valorizasse e multiplicasse tudo aquilo que está recebendo dos 2 ciclos anteriores. Para a conclusão final dos leitores, sintetizaríamos o objetivo do nosso trabalho em 3 pontos. 1. A redemocratização brasileira, com 2 décadas de existência, consiste, obviamente, em um pequeno passo quando comparado aos 500 anos da história nacional. Em suma, trata-se de um país emergente, assim como são suas economias e política. Segundo, como em 2010, quando se elege apenas o 4º presidente eleito pelo voto popular em um país com mais de 130 milhões de eleitores, dos quais 52% são mulheres, é natural que haja uma sensibilidade maior em relação aos rumos da política e da economia. Terceiro, a instantaneidade das informações, tanto visuais quanto auditivas, tornou as comunicações um dos componentes fundamentais da governamentalidade, requerendo cada vez mais transparência, objetividade e visão global. Isto é um pleito de todos, mesmo dos homens mais simples que acompanham agora as transformações do rádio e da televisão para a internet e o celular. Os princípios e as informações contidas permitem a cada leitor político, homem público ou estudioso de ter a oportunidade de tirar suas próprias conclusões, visando seus objetivos próprios, narrar de forma simples, quase coloquial, o importante momento transformador da economia e política brasileira foi o propósito singelo deste livro, Júlio Darvas e Luiz Carlos Ramos. Júlio Darvas é um veterano especialista em marketing empresarial e político. Luiz Carlos Ramos é renomado jornalista com atuação nacional e internacional, sendo professor universitário da sua matéria. Juntos fornecem ao leitor uma visão estratégica deste mundo e do Brasil, que se moderniza e cresce na economia e na política. Abrem as questões isentos de partidarismo ou de posições preconcebidas. Fim do livro. Saiba por que economia é política, é economia, a essência do marketing político nas eleições brasileiras. Lido por Luiz Roberto de Souza Queiroz, no mês de janeiro do ano de 2011. Nome do livro: Saiba por que economia é política, é economia, a essência do marketing político nas eleições brasileiras. Autores: Júlio Darvas, Luiz Carlos Ramos. Copyright 2010 por Júlio Darvas e Luiz Carlos Ramos. Editora Ecodigit Editora. 2010. Editado por Daniela Romão.